Boa noite a todos da Casa Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui de novo nessa quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020, uma das últimas quartas-feiras que a gente vai estar aqui. E hoje a gente vai receber um convidado especial que nunca veio na nossa casa, está aparecendo pela primeira vez aqui nas nossas palestras online, que é o Rafael. Rafael, por favor, se apresente, deixa a gente te conhecer um pouco mais. A gente não, eles, porque eu já conheço. Bom, boa noite, pessoal. Como a Jordana já me apresentou, meu nome é Rafael, eu tenho 21 anos, sou daqui de Uberlândia. Para vocês é ali de Uberlândia, né? E essa é a minha primeira palestra voltada para uma casa espírita, então é uma honra para mim estar aqui, é um prazer enorme. Obrigado, Jordana, por ter me convidado. E de antemão eu já peço e agradeço pela paciência, qualquer coisinha que possa acontecer por inexperiência. Mas é uma honra estar aqui com vocês e espero que seja uma noite ótima para todo mundo que está aqui assistindo e que vai assistir depois também a gravação. Gente, Rafael falou que é a primeira vez que ele está falando para uma casa espírita, mas não é bem assim não, ele já é macaco velho, já está por aí dando altas palestras, é só a primeira vez que é numa casa espírita, mas até em programas ele já foi, tá? Então, é macaco velho já. Rafa, nós que agradecemos a sua presença, é uma honra te receber aqui, não só como palestrante, como um aprendiz da nossa doutrina espírita, mas principalmente como um grande amigo, que é o que você é para mim. Então, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje, ainda mais com um tema super interessante como esse. Eu já acho morro de amores quando o palestrante já vem com um versículo para falar com a gente. Quer dizer que essa reflexão vai lá no cerne. Então, ó, por que eu falei cerne? Falei errada a palavra, mas tá tudo bem. E, Rafa, como eu não quero tomar o seu tempo para que você possa se expressar e falar tudo o que está aí no seu coraçãozinho, na sua cabeça, nas suas reflexões, eu vou convidar todo mundo que está assistindo a gente, nós já temos algumas pessoas aqui mandando boa noite, para que a gente possa fazer a nossa prece antes de tudo, né? Só dar boa noite pro pessoal aqui, a Tatiana, provavelmente uma com a Dona Helena. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Flávio. Boa noite, Luciana, que é a trabalhadora da nossa casa. Boa noite, Luciene. Boa noite, Laura, Juarez e algumas outras pessoas que já estão aqui acompanhando a gente. Então, bora fazer a nossa oração para começar bem, né? Então, com certeza. Maria Célia. Olá, Maria Célia. Então, quem de nós vai fazer a prece? Bom, eu faço a do início, você faz a do final, pode ser? Combinado. Tá certo, então. Então, vou convidar todos que estão nos ouvindo agora para fechar os olhos, para dar aquela respirada funda, para permitir que o ar entre nos nossos pulmões, para permitir que a gente se acalme para fazer oração. Todos os dias que a gente está aqui na quarta-feira, geralmente eu gosto de pedir para que a gente olhe para Jesus como um amigo, contando a ele as nossas dores. Mas hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente. Eu gostaria de convidar todo mundo que está escutando para que a gente possa, antes de mais nada, agradecer. Que a gente possa se lembrar das dificuldades que tivemos ao longo dos últimos dias, dos últimos meses, ao longo desses anos, para que a gente possa se lembrar de todos os momentos onde a oração foi o nosso refúgio e nos lembrar do que conseguimos conquistar, dos desafios que conseguimos enfrentar, das ofensas que com muito custo conseguimos perdoar, dos melindres, dos vícios que conseguimos, com a ajuda do Evangelho, com a ajuda da doutrina espírita, superar, ou pelo menos atenuar as dores. Que possamos agradecer a Deus, agradecer ao nosso anjo de guarda, agradecer aos nossos amigos, que tanto nos auxiliaram nesses momentos. E agora sim, com o coração agradecido a Deus, de reconhecimento,
de fé, de esperança, de auto-amor por termos conseguido. A gente possa pensar naquilo que ainda queremos fazer, nas dificuldades que ainda queremos superar, nos perdões que a gente ainda precisa dar para os nossos irmãos, para os vícios, para tudo que a gente tem ainda a trabalhar. E levar a Jesus essa oração, levar a Ele todas essas rogativas e confiar, primeiramente, que nunca estaremos desamparados, que Jesus Cristo possa auxiliar a todos os nossos irmãos que vão passar agora pelos tratamentos da nossa casa espírita, que Ele possa estar presente no coração de todos que estão nos ouvindo aqui, que Ele possa auxiliar e inspirar o Rafael também, para que ele possa dar o que melhor tem no coração dele para a gente, para nos auxiliar, e que nossos corações sejam consolados através dessas reflexões, que Jesus possa estar na casa de todo mundo que está vendo aqui hoje, e daqueles que não puderam comparecer também. E assim, pedimos a Deus o seu amor, para que abra o nosso coração para o entendimento. E começamos mais uma noite de quarta-feira, com reflexões sobre a doutrina espírita, que tanto nos auxilia, que tanto nos consola, que tanto nos ajuda em nossas vidas. E que assim seja. Amém. Então, Rafa, eu vou te deixar por aí, mas eu vou ficar aqui no cantinho. Quando você quiser, você me chama, daí eu volto e a gente comenta algumas coisinhas no final para fazer a nossa prece. Eu espero que o seu mentor possa te auxiliar, te inspirar, para que você possa compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento, que eu sei que tem muito. Então, beijinho, gente, até mais tarde. Muito obrigado, Jordana. Deus te ouça, que meu mentor possa me inspirar, realmente. Bom, a Jordana mencionou, né? Eu vou falar sobre um versículo bíblico que me chama muito a atenção pessoalmente. Esse versículo, no título da palestra, ele está deslocado, mas eu vou explicar o contexto dele. Esse é um versículo que se encontra no Evangelho segundo São Mateus e segundo São Lucas. Ele é um versículo que se insere no Sermão do Monte. E eu, para falar a verdade, tomei conhecimento dele pela primeira vez em uma reunião da mocidade que eu faço parte, o Grupo Espírita Universitário, que se reúne em tempos típicos na Universidade Federal aqui de Uberlândia. E foi uma palavra que um amigo meu, o Léo, mencionou para falar sobre a lei de adoração. Mas primeiro vamos explicar por que esse versículo está ali, o que ele significa. Bom, esse versículo está num contexto em que Jesus, como eu disse, no Sermão do Monte, ele vai falar principalmente da busca pelos bens materiais ou pelos bens espirituais. Ele é uma passagem contígua à referência do observar os pássaros do céu e os lírios do campo. Justamente, Jesus fala da seguinte forma, talvez não com essas palavras exatas, eu não costumo decorar os textos certinhos, mas a ideia é a seguinte, buscai antes os tesouros do céu, não os da terra, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também teu coração. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, se eu não me engano, com palavras ligeiramente diferentes, provavelmente. E por que essa passagem está ali juntamente com a referência aos pássaros do céu e aos lírios do campo? Porque no momento em que Jesus proferiu essa passagem, ele provavelmente se referia exatamente ao que ele quis dizer. Né? Por que a gente deve buscar os tesouros do céu e não os da terra? Porque assim como o nosso corpo, os tesouros da terra são perecíveis, eles passam, eles ficam para trás quando a gente desencarna, eles não são duradouros e muitas vezes causam problemas. Então, você imagina, já é pouco evidente que pode acontecer quando o nosso tesouro está na terra, mas o que acontece quando o tesouro está no céu, está em Deus? Nosso coração se encaminha até lá. Jesus continua o texto dizendo justamente a respeito dos pássaros do céu que não trabalham, não correm atrás de grandes fortunas e ainda assim Deus os sustenta, ou os lírios do campo que não trabalham, não lavram, mas que ainda assim
se vestem de forma mais esplendorosa que o rei Salomão, que é o grande referencial de riqueza e luxo para os hebreus daquela época. Quanto mais nós, homens de pouca fé, não seremos ainda mais vestidos e protegidos por Deus? Bom, esse é um versículo que eu acho muito interessante, porque além dessa interpretação que costuma ser mais clássica, mais mencionada, que inclusive é enfatizada no capítulo 25, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, existem outras explicações possíveis também, existem outras aplicações bastante interessantes. Antes eu me sinto aqui impulsionado a falar um pouco sobre a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo dessa passagem, que nos diz justamente o seguinte: parece contraditório, mas não é. E que a gente deve realmente dar uma ênfase maior para as coisas do espírito, mas isso não quer dizer abrir mão das coisas materiais. A gente está na matéria, nós estamos encarnados por um motivo, precisamos dos bens materiais na medida em que eles nos ajudem a evoluir. Então não devemos abdicar deles totalmente, mas existe um abismo entre você utilizar o que é necessário, buscar o que é necessário para o próprio sustento ou para o sustento daqueles que dependem de você, e você tornar aquilo objeto do seu coração, seu objeto de adoração. E acho que é aqui a interpretação mais interessante que eu gosto de falar sobre esse versículo. Eu fui ler recentemente a passagem sobre a lei de adoração no Livro dos Espíritos, todas as questões envolvidas, e me chamou muito a atenção que toda essa passagem, todas essas questões falam muito da intenção do coração ao fazer as coisas, ao orar, ao praticar a religião de forma interior ou exterior. Ele usa exatamente essa palavra coração. Por que o coração? Coração é o centro das emoções, ainda que não seja materialmente falando, filosoficamente falando, culturalmente. Coração se refere ao centro das emoções, aquilo que nos move, que nos guia, por que não dizer nossa alma, nosso espírito propriamente dito. Na questão 559 existe uma referência muito interessante. Vou me permitir pegar aqui a questão, acredito que o texto seja bem interessante. Questão 559. A questão diz assim: acho que eu peguei a questão errada. Perdão, é 659. Questão 659, que pergunta: qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A questão, a questão 659, ela enfatiza muito a questão da prece. Mas é interessante notar o que é a prece. O que é a oração? Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. E a prece é um ato de adoração. De certo modo, essa definição de oração, ela não poderia ser aplicada a muitas coisas nas quais a gente se ocupa, uma adoração velada a coisas as quais a gente não vê, ao menos com clareza, como divindades. E aqui eu vou citar também, para facilitar a explicação, a fala de Jesus, de que não se pode adorar a Deus e a mamon, ou ao dinheiro, conforme a tradução. Porque você necessariamente vai adorar a um e desprezar ao outro. Ainda que você tente equilibrar a situação, o seu coração pende para um lado. Você tende a valorizar mais um dos objetos de adoração. E, bom, aqui, enfatizando a oração não como um fenômeno necessariamente religioso, mas, de certo modo, a adoração que acontece quando a gente se torna obcecado ou fissurado ou se dedica em demasia a alguma coisa. Isso é um processo natural que acontece com todos nós. Todos nós temos preocupações que nos ocupam, às quais a gente se dedica, questões às quais a gente adora, de certa forma. E isso é natural, isso é esperado. Mas onde está o nosso objeto de adoração? O que é o nosso tesouro nesse aspecto? Se nós adoramos a Deus, nos dedicamos às coisas do alto,
presumível que nosso coração esteja com ele, que nosso coração e nossas intenções estejam voltadas para Deus. Da mesma forma, quando nos dedicamos a algo que é terreno, nosso coração, nossa intenção se dirige àquilo e nós nos tornamos muito ligados àquilo. Da mesma forma que a oração nos liga a Deus, nossas ações, nossos pensamentos, nossos gestos, nossas palavras, até quando ditas com sinceridade, nos ligam às coisas às quais se referem. E isso é parte, inclusive, da lei de atração. Semelhante atrai semelhante. Pensamentos afins se atraem, pessoas afins se atraem. E isso é uma questão importante e interessante de ser analisada sob muitos aspectos. Um deles seria, por exemplo, a questão, inclusive, da obsessão, seja de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, ou entre encarnados, por exemplo. Quantas vezes a gente não se depara com pessoas que estão enlutadas devido à perda de um ente querido e não conseguem se desvencilhar desse sentimento de luto que é necessário em certa medida, mas que pode se tornar doentio, patológico. É um empecilho ao desenvolvimento dos nossos entes queridos que já faleceram. Nosso coração está com eles, mas isso não quer dizer que seja positivo. Quando nós colocamos nosso tesouro, nós posicionamos nosso tesouro de forma inadequada, nosso coração lá estará. E isso apresentará consequências como qualquer fenômeno natural. A questão é como tratar isso da forma mais adequada possível. Outro aspecto interessante, por exemplo, a própria reencarnação, a própria noção de reencarnação. Aqui eu vou citar uma referência um pouco diferente, vou citar o budismo porque eu acho que eles têm uma forma interessante de colocar. No budismo existe a ideia do samsara, que é o ciclo de encarnações. Esse ciclo de encarnações, assim como na noção espírita, se refere à necessidade de um ser que precisa purgar o seu karma, traduzindo em linguagem espírita, se livrar, se despir dos seus vícios, das suas, como posso dizer, das suas características intrinsecamente materiais, de características que ainda não foram depuradas. E enquanto o espírito não se depura, não evolui, ele permanece preso nesse ciclo até que ele possa se livrar dele e não mais encarnar. Falando aqui de uma noção budista. Mas isso também não... Traduzindo agora para o espiritismo. A nossa evolução, nosso ciclo encarnatório, não está diretamente relacionado aos nossos vícios, justamente àquilo que precisamos evoluir? Enquanto o nosso tesouro está na terra, não precisa o nosso coração voltar à terra para aprender a reciclar esse tesouro, a colocá-lo nas coisas do alto? O próprio ciclo de encarnação não depende disso? Só quando o nosso tesouro está plenamente nas coisas do alto é que nós nos livramos dessa necessidade de voltar à terra para continuar a evolução em outros orbes ou de outras maneiras. Porque o nosso tesouro aqui nos prende. Assim como o nosso tesouro, ligado ao que quer que seja, nos prende ao que quer que seja. Uma outra consequência prática dessa noção é a própria noção de umbral que a gente tem, por exemplo. Espíritos, mesmo que desencarnados e que ainda não passaram por um processo de depuração maior, de evolução mais evidente, não conseguem retomar o ciclo de evolução de forma plena, porque, e aqui menciono inclusive os encarnados, o tesouro desses espíritos, encarnados ou não, ainda permanece no mundo material, então eles não conseguem se desprender, porque o coração deles ali está. Quantas vezes isso também não atinge nossas relações, nossa maneira de lidar com as pessoas, ora de forma positiva, ora de forma negativa. Não é um defeito que nossos tesouros sejam coisas que estão na matéria, desde que esse tesouro seja bem compreendido. Se o nosso tesouro está, por exemplo, na nossa família, nos nossos amigos, é natural que nosso coração esteja com eles, nossas intenções se voltem para o bem-estar deles. E isso nada mais é do que a lei de amor agindo.
para que possamos cuidar daqueles que dependem de nós, que nos são queridos. Isso é a prática da lei de amor. É o tesouro posicionado adequadamente, sem que necessariamente se volte a Deus. Também é importante ressaltar que Deus não pode... Por favor, a interpretação dessa frase é importante. Deus não deve ser o nosso único tesouro, no seguinte sentido: não adianta que pensemos apenas em Deus, que alimentemos apenas ideias espirituais em nossa mente, porque isso nos impedirá de agir de forma concreta na matéria, que é o que nos possibilita essa evolução. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, menciona em mais de uma ocasião a ideia de monges que se isolam do mundo, para que não serão tentados, para que possam voltar toda a sua atenção para a espiritualidade, para o desenvolvimento moral pessoal. E em quase todas as referências, os espíritos que ditaram as obras básicas condenam essas atitudes, porque o isolamento, o pensamento focado única e exclusivamente na figura divina, nos impede de agir de forma concreta, nos impede de amar as pessoas que estão na matéria, nos impede de praticar o amor para aqueles que de fato necessitam, que são os encarnados, nos impede de ver a realidade que nos cerca e tentar modificá-la da forma mais adequada. Não basta que tenhamos em Deus o nosso único foco de atenção. Por isso é importante termos ideias, termos pessoas, termos ideais a seguir aqui na Terra, coisas para valorizar, para dar atenção, para nos dedicarmos. É interessante notar que muitas dessas ideias, deu uma travadinha para mim aqui. Jordano, você consegue me ouvir bem? Bom, eu espero que sim. Beleza. Bom, então é preciso a gente ter essa ideia. E o interessante de notar é o seguinte: quando a gente coloca o nosso tesouro de forma apropriada na nossa família, para citar um exemplo clássico, e a gente tem a plena noção de que nossa família não são os corpos dos nossos familiares, mas a ideia de um amor fraterno, a ideia dos espíritos que ali estão e que nos são caros, nós tendemos a olhar para eles de uma forma muito adequada, de uma forma mais amorosa. A gente não olha apenas o corpo dessas pessoas, porque, e aqui eu faço essa distinção porque existem duas situações, por exemplo. Eu já citei o caso de uma pessoa que fica de luto por um tempo muito maior do que o saudável pela perda de um ente querido. E esse é um exemplo de apego que é prejudicial. Porque se a pessoa tem a noção de que os familiares dela, de que as pessoas que lhes são caras são espíritos imortais, a passagem delas, obviamente, causa tristeza pela despedida, pela noção de uma distância, mas não se transforma em um apego, não se transforma em uma questão emocional que pode ser até doentia, literalmente falando. Como ao contrário, perdão, acho que eu me confundi um pouco nas palavras. Mas basicamente é essa ideia. Se o tesouro está posicionado adequadamente na noção espiritual da família, na noção moral da família, então você tende a se dedicar a ela de todo o seu coração, como você pode, para sustentá-la, para mantê-la bem. Muitas vezes você pratica o perdão de forma mais sincera, mais eficiente, porque você deseja ver seu núcleo familiar florescendo, evoluindo, crescendo e estando bem mutuamente, para que eles possam fornecer o sustento necessário uns aos outros. Da mesma forma, eu citei o núcleo familiar, mas podemos citar aqui qualquer outra coisa. Eu usei a palavra coisa, mas qualquer outra ideia, qualquer outro pensamento, acho que eu posso dizer assim. Então não adianta, por exemplo, que nosso coração esteja nos trabalhos da casa. Suponhamos que eu sou participante, por exemplo, do trabalho de sopa do centro espírita ao qual eu frequento. Portanto, eu dedico tempo, atenção e investimento emocional às atividades do trabalho de sopa. Então é natural que se torne meu tesouro, digamos assim, que meu coração esteja lá. Mas aonde está realmente o meu tesouro? É o trabalho propriamente dito? É a necessidade de ir lá e fazer essas coisas? Ou é o objetivo final do trabalho? Que é um acolhimento, o cuidado, o amor
com as pessoas que buscam essa sopa, que precisam desse alimento, tanto material quanto espiritual. É importante ter essa noção para que o trabalho não se torne ritualístico, não se torne maçante e desprovido de sentido. É importante ter essa noção sempre, porque a gente tem essa noção de tesouro enquanto algo material. Isso pode nos confundir, ainda que a gente não tenha a plena noção disso. A gente sabe que pode ser confundido pela ideia de, ok, se o meu tesouro está no centro espírita, está nas atividades de caridade, então meu coração está bem posicionado, minhas intenções, meus pensamentos estão bem direcionados. E não necessariamente isso é uma verdade. Muitas vezes a gente se prende ao ritual, à questão temporal e material da coisa, e não aquilo que essa ação pode proporcionar para as pessoas em volta. Voltando à questão da reencarnação, é interessante citar também a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu acabei esquecendo de mencionar esse momento antes, mas a conversa de Jesus com Nicodemos, que é citada no Evangelho segundo João, conforme a qual ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. E Nicodemos, enquanto sacerdote e doutor da lei, não entende as palavras de Jesus, que ainda hoje geram controvérsia. Mas entra muito naquela noção de ninguém vai ao Pai se não estiver com o coração no Pai, suas intenções, suas emoções voltadas para o Pai. E para que isso aconteça é necessário que você desloque o seu objeto de adoração, seus tesouros, aquilo que você ama, para o Pai. Então você fica preso aonde está o seu tesouro, que é a terra, que é a carne, até que você consiga compreender onde esse tesouro deveria estar, o que é o verdadeiro tesouro, na verdade. Acho que essa expressão é muito melhor, porque o tesouro do céu não é perecível, permanece. Os frutos da intenção do coração sempre permanecem, sempre geram bons frutos, ao passo que tudo que está na matéria, invariavelmente, voltará ao pó, assim como nós voltaremos ao pó. E, bom, outra citação que é interessante mencionar também, acho que eu já mencionei, na verdade, é sobre a lei de atração, porque muitas vezes a gente não tem noção de onde está o nosso tesouro. Aqui eu citei exemplos em que é muito frequente, em que presume-se que temos uma noção clara de onde está o tesouro, mas e quando não sabemos? E quando essa noção de tesouro não é tão evidente assim? Quando a gente não percebe mesmo. Exemplo, alguém que alimenta sentimentos positivos ou negativos tenderá a atrair vibrações e espíritos para o seu redor que compartilhem daqueles pensamentos, daquelas ideias, daquelas vibrações. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa rancorosa, se eu tenho alguma questão pendente e eu tendo a alimentar essa questão sem desenvolvê-la, sem trabalhá-la emocional e espiritualmente de forma adequada, eu tendo a emanar vibrações e atrair irmãozinhos desencarnados que compartilham daquele sentimento por uma questão de mera afinidade. O pensamento e as emoções são uma via de comunicação do espírito. Então, da mesma forma que nós, enquanto encarnados, nos comunicamos, conversamos, nos atraímos, nos afinizamos por pessoas que compartilhem de assuntos em comum, por exemplo, a nível espiritual acontece a mesma coisa. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, atrairei espíritos que se alimentam, que compactuam desse rancor. Já se sou... agora não acho que eu deveria me citar de exemplo. Já se eu sou uma pessoa que se dedica à prática do bem, que tem uma noção clara de amor ao próximo, que busca praticar as virtudes, as bem-aventuranças, nesse caso é indubitável e é mencionado várias vezes no Livro dos Espíritos e na codificação como um todo, que os espíritos amigos não deixaram de me prestar auxílio, não deixaram de me socorrer, de me auxiliar na minha caminhada. O mesmo vale para qualquer pessoa.
É interessante falar da questão das bem-aventuranças, porque o Sermão do Monte como um todo, ele pode ser visto ou entendido como um pequeno e resumido sumário de todo o ensinamento cristão. Se você traçar o paralelo adequado, praticamente todo o ensinamento da mensagem de Jesus e a que foi espalhada posteriormente pelos discípulos pode ser encontrado no Sermão do Monte de forma poética ou literal, dependendo da forma de entender. E me chama muita atenção porque, para mim, esse versículo em específico, onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração, se interpretado de forma correta e abrangente o suficiente, ele pode ser ainda um resumo dessa ideia. Porque a partir do momento em que você valoriza a caridade, que você valoriza o seu irmão, que você valoriza as coisas do alto, você tende a se dedicar a elas, você tende a atraí-las e evoluir com elas. Se você é uma pessoa que valoriza seus entes queridos, que valoriza as pessoas ao redor, independente de quem elas sejam, em termos de grau de parentesco ou de afinidade, você entende que elas são espíritos imortais em evolução e encaminhada. E você tende a auxiliar, a perdoar mais, a ser mais amoroso, a elevar o coração a Deus para que Ele possa te ajudar a perdoar, a passar pelas diversas situações. Então, para mim, esse versículo ele soa muito como uma síntese da moral cristã, sem que seja necessariamente um verso moral, porque ele trata meramente de uma questão, assim, sendo objetivo, ele trata de uma questão causal. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração, invariavelmente. E todas as consequências daí derivadas podem ser interpretadas conforme a situação ou conforme o entendimento. E, bom, eu acho que era essa palavra que eu queria trazer para todos. A gente sempre tem algumas questões não trabalhadas no coração, porque afinal nós somos humanos, estamos aqui em evolução. A gente sempre tem os nossos vícios, nossas imperfeições, e é importante que a gente saiba reconhecê-las para direcionar adequadamente nossas atitudes, nossas ações, para que assim a gente possa se aproximar do ágape divino, que é o amor em sua expressão máxima, conforme transmitido por Deus. E é isso, muito obrigado a todos pela atenção. Eu acho que acredito que falei o tempo certinho. Jordana? Achei que você ia falar. Acredito que a Jordana vai voltar agora, mas por via das dúvidas eu voltei. Rafael, como eu falo toda quarta-feira aqui, eu tenho meu caderninho, e à medida que o palestrante vai falando, eu vou anotando as coisas interessantes que eu achei e que é interessante de comentar. E eu achei até uma página inteira aqui de coisas assim, muito interessantes que eu acho que vale a pena, né? Quando você falou, eu acho que, assim, é muito importante pra gente, foi uma coisa que você mencionou mesmo, que a gente não confunda a ideia com o objeto, né? Então, por exemplo, quando você fala sobre o nosso tesouro, é importante que você não confunda o objeto daquela que você se utiliza para manifestar esse tesouro, por exemplo, o trabalho na casa espírita, com a ideia de servir, que é a ideia do coração. É uma diferença assim sutil e que eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer isso. E à medida que você ia falando sobre, por exemplo, a questão dos monges, né, que se isolam e que a gente precisa viver, não adianta a gente ficar com esse pensamento em Deus o tempo todo, desprezando as oportunidades de vivenciar isso na Terra. Eu me lembrei de um trechinho, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala sobre o sede perfeitos, se eu não me engano, né? E aí vai ter uma parte lá, que eu acho que é o item 10, que fala o homem no mundo. E aí cita uma frase que eu sempre gosto de lembrar muito, que fala assim, mais ou menos assim, eu vou fazer uma paráfrase aqui, porque eu não lembro direitinho, não. Eu tentei achar, mas não consegui. Mas fala assim, ó, não pense que para viver em constante comunhão conosco, seja preciso que você se retire.
das suas atividades terrenas. Não pense que você tem que viver uma vida mística, fala lá, né? Não, você precisa viver no mundo, você precisa fazer as coisas que a sua condição de homem te obrigam a fazer. Então, não adianta você querer viver como um monge, por exemplo. Você precisa do contato com os irmãos para aprender a amar o próximo. Você precisa do próximo, você precisa fazer o seu trabalho. E né, o cristianismo, o espiritismo, você vai introduzir nos seus atos nesse trabalho. Né? Não é vivendo longe. Você vai introduzir um pouco de espiritismo, um pouco de Jesus em cada uma dessas coisas. Então, quando você falou, eu lembrei muito dessa parte. E aí eu fui procurar a parte, mas não achei. E aí achei muito interessante porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem uma sequência. Quando você começa a estudar ele, você vai ver que tudo se encaixa perfeitamente. E aí quando ele fala sobre o homem no mundo, na necessidade de viver como um homem, mas com o pensamento em Deus, né, com a pureza de Deus, ele vai falar depois do cuidar do corpo e do espírito. Né? Ele vai falar dessa necessidade de novo. Você é uma alma, você está encarnado. Então, você é espírito? Você tem que cuidar do espírito? Tem, mas tem que cuidar do corpício também, tem que ter uma vida saudável, tem que fazer as coisas. Não pensa que é só rezar, não, tem que beber água para os rins funcionar, tem que fazer exercício físico, vamos fazer prece e exercício físico, os dois, né? Então, assim, e outra coisa que você comentou também, eu falo muito, né, Rafael, como você pode observar, mas é porque eu vou refletindo quando o palestrante vai falando. Sobre o pensamento. Sobre o pensamento. E eu me lembro muito também de um texto do Emmanuel, que é o Pensamento e Vida, que ele vai falar sobre essa, lá na introdução, é um dos textos mais magníficos do Espiritismo, assim, para mim. E ele vai falar muito sobre essa questão do pensamento. Gente, a gente não tem noção de o quanto o que a gente pensa nos leva a algum lugar. Se eu estou com a cabeça em uma pessoa, eu estou com aquela pessoa. Há uma ligação fluídica que me liga àquele ambiente, que me liga àquela pessoa de uma forma que vocês não conseguem imaginar. Então, assim, quando eu começo a pensar muito numa coisa, eu me algemo aquela coisa. Então, ele chama atenção para que a gente possa usar a força do pensamento para nos conectarmos às coisas melhores e tomar cuidado. Tomar cuidado até nas nossas boas intenções. E aí, eu juro, é o último comentário, eu juro. E aí eu lembrei de uma historinha que eu vi com o Manuel Filomeno de Miranda, num livro, que ele estava falando sobre espíritas, trabalhadores exímios que desencarnaram mal. E o maior erro desses trabalhadores era o seguinte, ele vai citar até a história de um homem lá. Ele foi dirigente de uma casa espírita durante muitos anos, e ele amava aquela casa espírita, ele amava o trabalho, ele se dava de coração. Só que quando ele conseguiu desencarnar, gente, ele não conseguiu sair da casa. Ele amava tanto a casa espírita que ele não conseguiu seguir. Ele não conseguiu que o plano espiritual seguir a vida dele, não. Ele ficou preso naquilo. Então, isso é um exemplo que o Rafael trouxe, eu lembrei muito na hora, quando ele falou assim pra gente que a gente tem que tomar cuidado com não confundir o objeto do nosso trabalho, né, com o trabalho, né? Ele explicou melhor que eu. Ele sabe explicar melhor que eu, vocês entenderam, eu acho. Mas são pequenas coisinhas que a gente tem que prestar muita atenção. Ele citou o budismo, e o budismo trabalha muito com a ideia de desapego. E eu acho que nós precisamos trabalhar com essa ideia de desapego também. Que, gente, o trabalho não é meu, o trabalho é de Deus. Eu apenas, pela minha curta passagem pela Terra, eu estou trabalhando na vinha do Senhor, mas a vinha não é minha. Vai chegar um momento onde eu vou ter que abandonar. Então, que possamos fazer essa pergunta sincera, né? Onde está o nosso coração nesse momento? Cada um faça essa pergunta para sua própria consciência. Tanto no aspecto mais cru, digamos assim, de pensar o que eu me importo, o que eu penso mais durante o dia, as coisas que prendem a minha atenção, quanto nós, enquanto trabalhadores do Espiritismo, aprendizes do Espiritismo, pessoas que estão interessadas em vivenciar essa fé. Falei muito, tá? Mas acabou, era isso. Por favor, nos auxilie.
Joana, pra mim deu uma pequena travada agora no seu final. Você já me ouve normal? Escuto sim. Não, perfeito, então. Achei interessante você ter mencionado a questão do apego. A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Que Uhum. no budismo existe uma sentença que é muito interessante, que os budistas dizem que o apego é a raiz de todo o sofrimento. E na prática isso é uma verdade muito profunda. Essa própria noção de que onde está o tesouro está o coração é a expressão cristã dessa ideia. Uhum. Por exemplo, o exemplo do trabalhador que se apega ao trabalho na casa espírita, mas tem um exemplo, inclusive, nas obras do André Luiz, que ele menciona a situação de desencarnados que, por terem um apego muito grande ao próprio corpo, por terem valorizado demais a vida terrena no desencarne, passaram por todas as sensações do processo de decomposição da carne. Isso trazia para eles um sofrimento muito grande, porque era no corpo que eles colocavam toda a sua esperança, toda a sua dedicação, todo o seu apego, todo o seu tesouro. E quando eles desencarnavam, por acreditarem que o corpo era o grande objeto de adoração, foi nele que permaneceram. Da mesma forma, a questão de não confundir a ideia com o objeto, aqui eu acho muito interessante a forma como às vezes até Platão trata, né? Completamente. Eu pessoalmente sou um grande fã de Platão, porque ele, entre outras coisas, antecipou muitas ideias espíritas já alguns milhares de anos, eu não me lembro exatamente o momento em que Platão e Sócrates encarnaram, mas já falava muito do mundo das ideias, né? Do mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível sendo tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente fisicamente, que a gente chamaria de mundo material. E o mundo inteligível é o mundo das ideias, o mundo perfeito, onde todas as coisas são plenas e existem em sua plenitude, que no Espiritismo ele poderia chamar de um mundo espiritual, traçando um paralelo que, na ideia de filosofia ou espiritualidade, é um pouco diferente, mas que se aplica bem aqui. Então, a gente mencionou também a questão do monastério, e para alguns talvez ocorra uma dúvida, porque a gente no Espiritismo a gente tem como referências algumas figuras que foram monges. Assim, temos, por exemplo, São Francisco de Assis, que fundou a Ordem dos Franciscanos, é uma figura pela qual eu tenho uma admiração tremenda. Mas é interessante notar o seguinte: todas essas figuras de referência, a questão da crítica não é em relação ao monastério, ao fato de as pessoas se tornarem monges em si, mas a questão do isolamento, da prática. Francisco de Assis, assim como todos os seus companheiros, viviam em uma comunidade separada, mas eles iam diretamente ao encontro das pessoas mais necessitadas, eles colocavam a ideia de um amor pleno em prática. Francisco de Assis foi uma grande exceção no momento em que toda a sociedade simplesmente isolava os leprosos da cidade, não permitia que eles sequer entrassem na cidade. E afinal, ele foi um dos primeiros a acolhê-los intimamente. Ainda que ele talvez não tivesse um lugar para abrigar, ele foi o primeiro a entendê-los como irmãos, a abraçá-los, tanto metaforicamente quanto literalmente. Tanto que acredita-se hoje que uma das possíveis causas do desencarne de Francisco de Assis tenha sido a lepra, que ele teria contraído nesses contatos próximos. Lepra hoje é chamada de hanseníase, né? O termo lepra já é considerado pejorativo. Mas é importante ter sempre essa noção. Não confundir as ideias com o objeto pelo qual a ideia se manifesta ou se expressa. Da mesma forma que a gente estava falando aqui de colocar o tesouro nas coisas materiais, Francisco de Assis foi um grande exemplo de quem colocou o próprio tesouro em tudo que pudesse emanar amor. Eu não vou me restringir às pessoas, porque afinal ele é considerado o grande protetor dos animais, inclusive, né? Na tradição católica, principalmente, porque ele Rafa, soube. Diga. tem uma história interessante sobre Francisco de Assis. Eu não li o livro, na verdade foi o nosso amigo João que leu, e na época ele comentou comigo sobre o livro de Francisco de Assis, que aconteceu uma coisa parecida com ele sobre o que a gente estava comentando. Francisco de Assis, né, a ordem franciscana, ela é conhecida principalmente pelo desapego aos bens materiais. Quando você é franciscano, você abdica de todos os bens. E Francisco não tinha nada, digamos assim, né? Assim, não sendo a túnica dele, o cantil que ele bebia água, e era isso, nas posses dele, né? E ele estava me contando, esse amigo nosso, que lendo o livro,
teve um dia que a espiritualidade chegou no Francisco de Assis e falou assim, meu filho, você tá muito apegado. E o Francisco de Assis virou e falou assim, como que eu tô apegado? Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma muda de roupa. Se eu tirar essa roupa pra lavar, eu fico sem roupa, porque eu não tenho outro terno de roupa pra usar. Como você tá falando que eu tô apegado, meu filho? E aí eu lembro dele comentar, de falar assim, meu filho, você tá apegado no trabalho. Você vai desencarnar e vai deixar o trabalho para trás. E você tá achando que o trabalho é seu. Então, assim, nossa, é muito estranho a gente pensar, né? A gente tem 1000 formas de nos enganarmos. 1000 formas diferentes de enganar a nossa própria consciência. Às vezes a gente pensa que a gente está se desapegando dos bens materiais e isso é o suficiente. O Espiritismo vem dizer para a gente que a gente precisa desapegar das nossas ideias também, dos nossos preconceitos também, da nossa forma de agir. É um desapego total, né, para servir. E é um ponto interessante também. Você está disposto a mudar de ideia? Quando você pega um texto espírita, por exemplo, e tu bate de frente com o que você acredita, como você vê a vida, você está disposto a abrir mão para poder... Então, assim, acabou virando uma conversa sobre desapego, né? Mas o Francisco de Assis é um exemplo disso, do que a gente estava falando. Foi bom você ter citado ele, que eu lembrei desse episódio, ainda quero ler o livro. Não li, confesso. Existe também um filme incrível, um filme de origem italiana, chamado Clara e Francisco, que retrata a vida de São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis. Eu estou usando aqui o termo santo porque eu tenho um respeito muito grande pelas figuras, mas entendo da forma como acharem melhor. Em que esse episódio ele é retratado de um ponto de vista material, obviamente, porque o filme não é de origem espírita, mas ele retrata esse episódio de uma forma interessante, que Francisco ele era muito apegado, acho que aqui a palavra apego é importante, as referências do Evangelho. Todo o manual de conduta dos franciscanos até um dado momento foi baseado em passagens do Evangelho, não haviam instruções objetivas a respeito da forma de agir. Isso vinha trazendo alguns inconvenientes, porque cada um interpretava de uma forma, todos muito bem intencionados, mas isso vinha trazendo alguns conflitos. E já há alguns anos eles vinham entrando em desacordo, porque acreditavam que deveria haver instruções mais claras, e Francisco, não. Até o momento em que chegou a haver eu esqueci o nome, acho que o irmão Junípero, que foi um dos primeiros frades a se juntar à ordem franciscana, que ele chegou a ser agredido por uma tentativa de homilia, que não deu muito certo. E então outro frade, o irmão Iluminato, fala a Francisco da seguinte forma: Francisco, você um dia vai morrer, você um dia vai embora, e a gente vai ficar aqui, a gente não vai ter mais você para instruir a gente do jeito certo. Então, pelo amor de Deus, deixa a gente ter instruções claras. Acho que você está fazendo errado, você está cometendo um erro. E aí você imagina a cara que alguém tinha que criar para conseguir falar para Francisco de Assis assim, você está errado. Né? E aí, assim, realmente, né, nesse momento ele percebe e ele mesmo escreve o primeiro manual de conduta objetivo dos franciscanos. Eu não me lembro o nome que essa instrução recebeu, mas esse momento é retratado de forma muito interessante. E existe uma passagem um pouco mais mística também na vida de Francisco de Assis, que acho que retrata bem essa ideia de onde está o tesouro, está o coração. Essa passagem, ela é questionada por algumas pessoas, esse momento na vida de Francisco de Assis, mas fala-se que em algum momento ele recebeu o que na tradição católica se chama de estigmas, as marcas da crucificação, de tanta intimidade, tanta proximidade que ele tinha com as ideias cristãs. Gente, Rafael, ouço. é isso aí. O Rafael é uma Wikipédia ambulante. Tudo que você fala para ele te dá a passagem completa, ele te fala tudo como é que aconteceu, onde está escrito. É desse jeito mesmo. Não se assustem. Oh, meu Deus. Tem esse momento que o Francisco de Assis é marcado com os estigmas, né? As marcas da crucificação. E ele ficou por muitos anos, não muito, mas assim, acredito que um pouco menos de 10 anos, ainda encarnado e tendo problemas de saúde por conta dessas marcas, que afinal não eram simplesmente marcas, né?
Então tem um momento em que, ainda no processo de entender o que estava acontecendo, ele tem uma conversa com Clara de Assis. E Clara de Assis, ao olhar para os ferimentos, ela primeiro se assusta, mas depois ela entende, ela fala assim: olha, Francisco, você na sua juventude queria ser um cavaleiro, e um cavaleiro carrega o brasão, o sinal, o emblema, a bandeira do seu senhor. E afinal, ver, você conseguiu, você agora carrega a bandeira, a marca de um grande senhor. Você conseguiu essa honra. E Francisco, nesse momento, já estava fisicamente debilitado, já tinha problemas de saúde, ele já não enxergava. E é um momento, pelo menos no filme, é retratado de forma muito bonita. Assim, ele tanto estava afinizado com as ideias de Cristo que isso se manifestou nele fisicamente. Ele conseguiu plasmar isso no perispírito. Outra questão que a gente poderia comentar aqui sobre a força do pensamento, né? Onde a gente pensa muito forte numa coisa, é o que acontece. Exatamente. É o exemplo disso. De tanto pensar a respeito disso e colocar em prática, o próprio corpo dele se tornou influenciado. A história de Francisco de Assis, ela é coberta de reflexões. E assim, gente, spoiler espírita, vocês vão descobrir isso, mas Francisco de Assis era a reencarnação de quem? De quem? De quem? João Evangelista. João Evangelista, apóstolo de Jesus. Conforme a tradição, já na época de Jesus, tinha um amor tão pungente por toda a criação que, numa tentativa de martírio, ele foi preso pelo exército romano, e na época uma das condenações possíveis era ser frito, literalmente frito em um caldeirão de óleo, na presença da então nobreza, né, dos patrícios romanos. E já, conforme uma interpretação espírita desse fenômeno, na época ele já era capaz de sentir o amor da criação de forma tão pungente que até nas pedras ele conseguia sentir o amor de Cristo. E por ter essa noção muito clara, muito evidente, ele conseguiu não se ferir com o óleo. Ele sobreviveu à tentativa de execução e só depois disso foi mandado para a ilha de Patmos, para o seu exílio, para a sua prisão. Inclusive, eu e o Rafael estávamos conversando mais cedo sobre a música do Tim Vanessa, que chama Chamas, que fala sobre esse episódio da vida do João Evangelista. É uma música muito bonita, da gente até arrepia. Procura lá, Tim Vanessa Chamas, para falar sobre isso. Muito bonita. A conversa está muito boa. Acho que a gente poderia conversar muitas coisas aqui sobre esse tema, que é um tema que dá para se aprofundar até o infinito. Mas a gente está um pouquinho no limite do nosso tempo. Então, de toda forma, eu quero, primeiramente, agradecer imensamente por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para compartilhar com a gente o fruto do seu estudo, né? A sua obra, digamos assim, aquilo que a sua alma conseguiu trazer para a gente de bom. E deixo aberto o convite para que sempre voltar. A gente está aqui toda quarta-feira. Se não der na quarta-feira, a gente arruma outro dia, não tem problema. A gente tenta na segunda, tenta na terça, tenta, não sei. A gente dá um jeito. Então, eu espero que você tenha se sentido muito à vontade aqui. Eu espero que você tenha se sentido muito acolhido na nossa casa espírita virtual, né? Espero que, quando a gente conseguir a vacina também, você possa, quem sabe, vir pessoalmente na nossa casa espírita, conhecer. Você já conheceu o Potiguara mesmo, mas possa conhecer a casa espírita e, quem sabe, trazer uma palavrinha para a gente, trazer um estudo, trazer uma reflexão. Nós estamos imensamente gratos pela sua presença aqui. E, por favor, retorne. A gratidão é toda minha, Jordana. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter me recebido, me senti em casa, tanto literalmente quanto... Você está em casa, né? Eu estou em casa. E se eu tiver a oportunidade de ir para Potiguara também vai ser uma honra. Nós te esperamos, então, na nossa casa espírita. E agora, Rafa, eu vou te convidar para que você faça a prece final. Nos ajude aí. Tudo bem? Opa, com certeza. Tá bom, vamos lá, então. Antes da prece, eu só queria me atrever um pouquinho a fazer um convite para o pessoal aqui, que eu tinha falado com você antes da apresentação. Eu tenho ciência que em Tupaciguara não existe um hemocentro, mas eu acredito que talvez tenha algumas pessoas de Uberlândia assistindo essa apresentação, e talvez algumas pessoas em condições de vir a Uberlândia, ou que tenham família em Uberlândia. Então, eu queria deixar um convite para todos que
tiverem essa possibilidade, tanto em termos financeiros, de saúde, se puderem fazer uma doação de sangue, é um ato muito importante. Na pandemia agora, os estoques de sangue baixaram muito, porque as pessoas naturalmente ficaram com medo de ir até o hemocentro, porque afinal não deixa de ser uma estrutura relativamente hospitalar. Então, os estoques de sangue baixaram muito, tem alguns tipos sanguíneos em particular que estão em estado crítico já há alguns meses. Então, fica aqui o convite para quem quiser, puder. Os agendamentos estão sendo feitos online, não está havendo lotação, está sendo feito de forma muito segura. Então, fica aqui o meu convite para quem se sentir à vontade e tiver condições de doar sangue. Essa frase já virou até clichê na propaganda, mas uma doação de sangue pode salvar até 4 pessoas. Então, fica aqui meu convite para aqueles que puderem. E agora... Convite aceito, gente. Vamos lá. Quem tiver condições e preencher os requisitos para doação, vamos na onda do Rafa. Vamos lá. Exatamente. Esse requisito você encontra na internet, tá? Para não precisar vir aqui de repente, opa, não pode, mas você encontra no site da Hemominas. Então, mas fica aí, é de coração o convite. Agora, para a prece. Prece. Vamos lá. Bom, eu começo essa prece convidando todos a respirar fundo para dar uma acalmada nos pensamentos, nos sentimentos. A gente possa elevar nosso pensamento e o nosso coração a Jesus. Meu Deus, meu Pai e minha Mãe, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui, de fazer essa palestra, com esse conhecimento que sei que não é meu, mas que me foi cedido. Muito obrigado pela oportunidade de transmitir uma palavra amiga para o pessoal e por todas as causas e condições que me permitiram estar aqui também. Muito obrigado, porque temos onde nos abrigar, eu e todos que estamos assistindo, porque temos como nos alimentar, porque temos condições de nos manter bem. Te peço primeiro por aqueles que não têm essas mesmas condições e que, especialmente nesse ano tão conturbado, possam estar passando por necessidades mais urgentes. Te peço também, meu Pai, por todos aqueles que, em virtude desse novo vírus, vieram a desencarnar ou a, entre aspas, perder um ente querido. Te peço que envie os espíritos amigos para auxiliar, consolar, guiar e instruir todos aqueles que tiverem passado por uma despedida, para que possam ter o seu processo de luto natural, mas que tenham a compreensão de que não é um adeus e sim um até logo. Te peço também, meu Pai, por todos que aqui estão, física, espiritualmente ou à distância, para que estejam sempre protegidos, que sejam sempre guiados, para que todos nós saibamos colocar em prática os teus desígnios e as bem-aventuranças, das quais nosso maior mestre Jesus já falava há mais de 2000 anos, mas que ainda são tão difíceis de serem praticadas, não porque somos intrinsecamente maus, mas porque somos frágeis. Estamos em evolução. Tendo essa consciência, pedimos também
que nos ajude a perdoar cada vez mais. Que os nossos anjos guardiães nos auxiliem nesse processo, que estejam conosco sempre. Ainda que com frequência sejamos muito teimosos, e aqui os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, eu peço licença para encerrar essa prece, repetindo as mesmas palavras que Jesus nos ensinou no Monte das Oliveiras e no Sermão do Monte. Meu nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, inclusive aquele praticado por nós. Assim seja. Que assim seja. Então, gente, muito obrigado por quem acompanhou a gente até o fim. Nós temos ali uma série de pessoas mandando boa noite, falando, agradecendo a você, Rafa. Então, boa noite para todas as pessoas que ficaram aqui com a gente, para as que tiveram que sair também. Boa noite, Pedro. E que Deus nos conceda mais muitas oportunidades de estarmos aqui juntos, tanto com o Rafael, tanto também com outras pessoas que vão contribuir para a gente. E gratidão a Deus por nos permitir os meios de, mesmo distantes fisicamente, continuar movimentando a fé, continuar movimentando as reflexões. E que Deus te abençoe na sua noite, no seu desdobramento noturno, Rafa. E amém a todos. é um prazer, principalmente se tratando de um amigo tão especial, que é o Rafa, gente, para mim. Então, gente, que Jesus abençoe cada um de vocês. E na semana que vem, a gente está aqui de novo, mesmo horário, com outra reflexão, com outro amigo para ajudar a gente a pensar um pouquinho, a colocar a cachola para funcionar. Tchau. Tchau, Rafa. Com Até Deus. mais, muito obrigado, Jorge. Boa noite a todos. Até Boa quarta. noite. Até mais. Beijinho, beijinho.